consultora de qualidade, Tainara Reis. A Tainá tem um bom tempo de experiência também na área, ela vai falar para vocês, né, um pouquinho sobre ela, sobre a carreira dela, vai dar dicas maravilhosas que eu tenho certeza que vai ser útil para todo mundo que está aqui. E com isso eu espero que vocês sejam satisfeitos, sejam felizes. E, Tainara, a bola é sua. Beleza, obrigada, Connie. Bem, primeiro, boa noite, né? Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando do Girls Test, uma iniciativa que eu admiro muito. E a ideia de hoje é trazer alguns aprendizados que eu tive durante a minha carreira de QA e mostrar para vocês que tem alguns desafios pelos quais a gente passa, que às vezes não é só a gente que passa, né? Que tem outras pessoas lidando com várias circunstâncias, e compartilhar isso é muito importante para que a gente possa também se fortalecer umas às outras, né? Então, vamos falar de carreira de QA, vamos falar sobre desafios e quais ações, né, que eu tomei diante desses desafios. Então, eu sou a Tainara Reis, eu atualmente sou consultora de qualidade na ThoughtWorks, sou formada em engenharia de software na Universidade de Brasília e também tenho MBA em gestão da qualidade. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais pode acessar o about.me/Tainara Reis, que tem um link para todas as minhas redes sociais, para o Medium, para o LinkedIn, para o Insta e para o Twitter. Tá bom? Aguardo vocês lá. E eu vou falar agora um pouco do meu histórico profissional, até para a gente perceber que é possível mudar de carreira e, dentro da mesma carreira, mudar de papéis, né? Então, vamos lá. Eu comecei a minha graduação em 2010, e eu nunca tinha ouvido falar em programação, na verdade, e quando eu entrei nesse curso, era um curso chamado Engenharias. E aí, no segundo semestre, você podia fazer a opção entre 4 cursos que existiam lá na minha faculdade. E eu amei programação, assim, foi o primeiro contato que eu tive, achei incrível, era uma coisa de outro mundo para mim, e eu optei por esse curso. E durante esse curso eu percebi que trabalhar com desenvolvimento de software era técnico, porque tinha questões técnicas, mas principalmente muito foco no ser humano, né, em como ele age, o que ele gosta de fazer, e como ele pensa, como soluções de software podem se tornar interessantes ou desinteressantes para o perfil de usuário. E tudo isso me encantava muito, me brilhava os olhos. E eu acabei me inclinando mais, né, para a área de produto. E eu pensei que eu ia trabalhar só com produto, queria ser gerente de projetos. Eu não sabia que existia QA, né, a gente falava de tester. Meu curso era... os livros de engenharia de software, quando você vai ler, eles passam muito por conteúdos que se assemelham a metodologias tradicionais. Então, eu conheci os papéis mais focados em metodologia tradicional. E não tinha o QA ainda, né? Eu só fui descobrir esse papel quando eu entrei no mercado de trabalho. Então, na faculdade, eu tinha um objetivo, que era: eu não queria me formar sem ter experiência, eu não queria me formar sem ter um emprego, eu queria garantir que durante o curso eu fizesse networking suficiente, que eu participasse de atividades suficientes para que os colegas com quem eu trabalhasse gostassem de mim, de trabalhar comigo, e um dia me contratassem, ou a gente virasse sócios juntos. Enfim, eu queria que esse momento eu pudesse aproveitar, né, de uma forma estratégica, para garantir o meu futuro, a minha carreira. Então, eu participei muito de projetos de pesquisa. Lá em 2014 foi quando eu comecei a participar desses projetos. Esse MaproX, ele era um projeto de mapeamento de processos no Exército Brasileiro. Então, a gente tinha que ter muita disciplina. Eu aprendi muito sobre cumprir horários, sobre responsabilidade, sobre como se portar diante de pessoas de cargos muito altos, né, grandes lideranças. Então, foi bem importante. É um conselho, assim, que eu dou: se você está na universidade, aproveita tudo que tem de melhor e tenta se descobrir dentro da universidade, experimenta várias iniciativas que com certeza vai ajudar você no seu futuro, na profissional que você tá buscando se tornar. E aí também, né, fazer a monitoria. Com monitorias, eu fiz muita monitoria voltada para metodologias de desenvolvimento e técnicas de programação também, que eu não sabia que era QA, mas eu gostava de matérias que têm tudo a ver com qualidade, assim, por
achismo mesmo, né? E gostava muito de ser monitora. Eu criei muito networking dessa maneira e aprendia muito com meus colegas também. Fiz estágio no TCU, ainda voltada muito para a área de produto, então era analista de requisitos. E depois disso, eu tive a oportunidade de ter um cargo comissionado como gerente de projetos na Secretaria de Educação Federal, e que me deu também muita bagagem sobre o produto, foi bem interessante. E sobre como coisas que eu não posso fazer enquanto uma pessoa que quer melhorar processos, que eu vou falar para vocês depois, nos próximos slides. E aí passei por desenvolvimento, né? Fui desenvolvedora, eu percebi que para eu ser uma boa gerente de projetos, eu tenho que entender bastante de arquitetura, de programação. Então, eu quis dar não um passo atrás, né? Mas dar um olhar, ter um olhar um pouco maior para a programação e não ser uma gerente de projetos que não entende exatamente o que está acontecendo no desenvolvimento de um software e estou ajudando a gerenciar. E aí surgiu a oportunidade de ser QA, e eu, vamos lá, vamos aprender, né? E eu comecei sendo QA de vários projetos simultaneamente, fazia teste automatizado e fazia teste manual também, mas era muito desgastante por estar em vários projetos. E aí teve a oportunidade de ir para as RP, onde eu tive a liberdade de definir como seria o processo de desenvolvimento da empresa como um todo, né? E daí eu aprendi muito, foi uma empresa muito importante para mim, que eu colho os frutos, né, de ter trabalhado lá até hoje, e de todo o incentivo que eu recebi também, que eu aproveitei todas as oportunidades que a empresa dava, de curso, de eventos, de tudo que eu podia aproveitar para aprender, eu buscava lá dentro. E aí eu quis começar a compartilhar conhecimento, que é uma coisa que eu tinha muito medo de fazer, achava que eu tinha que esperar ser uma super sênior para começar a escrever, para começar a compartilhar, e eu vi que não é bem assim. Eu posso ir aprendendo enquanto estou compartilhando, né? E foi uma das melhores coisas que eu fiz para minha autoestima e para conhecer outras pessoas também. Conheci muita gente só de começar a escrever pelo Instagram, de escrever no Medium e começar a palestrar também. E aí, final do ano passado, eu entrei na empresa dos meus sonhos, e eu sempre fui muito apaixonada por ela, a TOTWORKS, e estou lá até hoje, beleza? Então, agora eu vou falar para vocês quais foram os desafios que eu senti quando eu optei por ser QA. Então, primeira coisa, eu não... Ai, tem batom no meu dente. Eu não sabia... Peraí, gente, eu não consigo. Eu não sabia o que estudar, então parecia que existia muita coisa por aí, né, jogada na internet, nos livros, mas eu não tinha noção do que eu tinha de fato que saber. Eu olhava uma vaga de emprego, olhava outra vaga para QA, nada se conectava, cada vaga é uma coisa absurdamente diferente, cada vaga de júnior exigindo conhecimentos gigantescos e muito variados, e era muito confuso, né? Então foi bem complicado, assim. Eu também não tinha muitas pessoas que eram QAs para poder trocar conhecimento. E eu tenho certeza que o meu avanço na carreira, assim, se tornou mais lento por eu não ter essas pessoas para me falar, pelo amor de Deus, estuda isso não, estuda tal coisa que é muito mais importante para um QA, foca em tal coisa, sabe? E ter alguém para te dizer essas coisas, ou para você consultar de vez em quando, ter mais de uma pessoa para você trocar ideia, com certeza te alavanca, né? Outra coisa era que tinha pouco conteúdo em português. Eu consigo falar inglês, consigo ler inglês, mas é muito mais gostoso você ler um texto na sua língua. E quando você tem um texto que é na sua língua, são pessoas do teu país, com a sua cultura, que estão te entregando aqueles conhecimentos. Então, tem muito mais possibilidade de você se conectar com o que você está estudando e gostar, e tem mais prazer em dominar aquele conhecimento. E outra coisa era que os materiais, né, eram voltados muito para a metodologia tradicional. E isso, claro, que atrapalhava um pouco qual a visão que as pessoas tinham de alguém que trabalha com qualidade, e a minha visão como alguém que está iniciando a carreira também ficava um pouco limitada a essa metodologia. Outra coisa que domina os meus pensamentos, timidez e insegurança, né, que sempre está presente, e é normal sentir essas coisas no início da carreira, principalmente, né, que
A gente precisa ter uma atitude profissional, né? Precisa ser adulta, e surgem vários desafios, e às vezes bate uma insegurança, às vezes a gente começa a achar que não é capaz. E tudo isso a gente enfrenta no início, mas é algo que a gente consegue trabalhar com algumas ações que eu vou falar agora. Então, como que eu superei esses desafios? Primeiro deles, participar em eventos da comunidade e workshops. Então, ver que não é as pessoas não são um bicho de sete cabeças difíceis de alcançar, né? Tem várias pessoas que criam conteúdo, ou que palestram, pessoas que estão envolvidas na área, e elas gostam de trocar ideias sobre. Então, aproveite isso, né? O perfil da comunidade QA é um perfil muito sociável, assim, eu diria. São pessoas muito, muito abertas, geralmente, né? E é algo a somar. Outra coisa foi, beleza, eu prefiro ler em português, mas tem ótimos materiais em inglês, eu vou ter que dar um jeito. Eu não gosto de ler inglês, mas eu tinha que dar um jeito e eu comecei a ler mesmo. Vamos lá, vamos pegar textos no Medium, que é gratuito, e são textos curtos e bons. Então, vamos procurar e fazer esse esforcinho a mais, né? E vale a pena. Outra coisa foi buscar no YouTube, né? YouTube é uma fonte de conhecimento, às vezes até melhor que certas matérias na faculdade, assim. Então, eu via muito vídeo do Júlio e do Pessoni. Me ajudou muito a entender o que faz um QA, o que um QA não deve fazer, e abordagens que se pode ter, pensar em estratégias de testes, tudo são coisas que eu ouvi a falar pela primeira vez através deles dois. Outra coisa é controlar o medo de errar, então percebi que a insegurança que eu sentia era porque eu tinha medo de errar e de alguém falar, pô, tu fez tal coisa no trabalho e não foi legal a sua atitude, não é assim que se faz, não é assim que se aborda, não é assim que, não é dessa maneira, nessa proposta que você fez, não é isso que vai ajudar o time. Então eu tenho muito medo de alguém virar para mim e falar, olha, não é por aí. Então hoje eu já consigo receber essas críticas construtivas e elas agregam profundamente para mim. Assim, eu percebi que as pessoas que chegam para mim para fazer essas críticas construtivas, elas me fazem crescer muito mais do que quem só me admira por algum motivo, ou só aceita as coisas que eu faço, assim. E tem sido muito bom superar esse tipo de insegurança. Mas é assim, é dia após dia, tem dia que a gente vai ficar um pouco mais para baixo por coisinhas que a gente faz que ainda está aprendendo, né, e futuramente vai fazer melhor. É natural. Então, vou mostrar o que eu fazia no passado, o que eu faço hoje, para a gente entender algumas mudancinhas, assim, de postura que vão fazer muita diferença na sua atuação enquanto uma QA, né? Então, no passado, eu apresentava um to-be sem consultar o time. O que é um to-be, né? Um to-be era um processo que eu modelava para melhorar um processo de desenvolvimento numa empresa. Então, olhava para um processo como ele é e trazia uma proposta, desenhava o fluxograma e falava assim, ó, foi assim que eu aprendi na faculdade, assim que eu li nos livros, e o mundo colorido dos carinhosos é assim que funciona. E entregava e falava, vamos fazer isso. E depois de muitos feedbacks e de observar que isso não funcionava, eu faço o contrário. Primeiro eu me aproximo do time, primeiro eu colo nas pessoas e converso com uma por uma para entender o que eu, como QA, posso fazer para melhorar a atuação dessa pessoa e ajudar essa pessoa a ter melhor performance no dia a dia dela no projeto. Né? Então, junto com o meu time, a gente identifica esses pontos de melhoria e juntos também a gente planeja a estratégia de qualidade. QA que trabalha isolado não existe. Ele está perdido. Não faz sentido um QA trabalhar de forma isolada, senão ele não está trabalhando para ninguém. Ele precisa estar com esse contato com todo mundo do time e o time ser um aliado dele. Segundo ponto eu não programava muito e eu tinha medo de incluir meus testes na pipeline. Eu fazia os testes e eu deixava dentro da minha máquina e eu rodava quando eu tinha vontade, quando eu precisava, mas eu tinha tanto medo que eu ficava inventando desculpas de, não, o meu código não tá bom ainda para poder integrar, vamos esperar um pouco mais. E ficava esperando, estou esperando até hoje. E
essa atitude era uma forma de me sabotar, porque hoje eu olho para o código que eu fazia, ele não era ruim, era um bom código. E é aquela coisa, melhor feito do que não feito, do que perfeito, às vezes, né? E hoje eu já faço pareamento com o meu time e a gente já integra esses testes desde o início na pipeline. Então, menos medo e mais atitude, né? E sempre tem formas de lidar com essas nossas inseguranças, né, que a gente pode ter ao tornar o time nosso aliado. E outra coisa, eu escrevia casos de testes e relatórios muito grandes, principalmente quando eu trabalhava com bancos. Assim, era muito complicado errar, cometer erros quando você está testando um banco. É muito complicado, né? Pode ter consequências bem graves para o seu cliente e para você. Então, é uma forma que eu tentava fazer para mitigar, diminuir o risco de não testar algum cenário crítico, era começar a escrever muito caso de teste, fazer relatórios. Só que eu percebi que isso acaba que não funciona, porque é muito difícil você ter a visão do todo, né? Do teu teste. É muito melhor você usar alguma forma mais lúdica e até mais objetiva para você conseguir olhar para todo o seu cenário de teste. Se você faz um mapa mental, você consegue transitar naquele mapa mental de uma forma que fique muito mais lúdico, né? E mais fácil de editar, mais fácil de manter. Então, dependendo de qual contexto que você tá, dá para usar só essas ferramentas e às vezes nem isso, nem às vezes nem é necessário você escrever seus testes, né? Porque você vai ter que manter tanto essa documentação que você criou, quanto o código que você usar para automatizar. E é muito importante você ter uma documentação que seja viva. Uma documentação viva é um teste automático que você gera, por exemplo. Então, é sempre importante a gente ponderar um pouquinho, né? Se a gente não está escrevendo demais, gerando artefatos demais e dedicando menos tempo para testes de fato. Outra coisa, né? Fazia testes no final. Então, eu ficava indignada quando alguém passava alguma coisa para a coluna de Doni sem me consultar. Para mim era um insulto. Meu Deus, mas para que vocês têm QA se não for para eu testar no final? Depois que vocês terminam, entregam, falam que está pronto, eu vou lá, pego na coluna de teste, movo para a coluna em teste e depois movo para a Doni se estiver tudo bem. E isso significava o quê? Que eu não confiava no meu time. Se alguém do meu time pegasse para testar e não passasse por mim em nenhum momento, era um absurdo. O QA está lá para isso, né? Mas hoje eu já não acredito nisso. Se eu testava só no final, significa que eu estou praticamente numa metodologia tradicional, que o teste fica lá no finalzinho da sprint, o teste fica lá no finalzinho da release, e hoje a minha abordagem é oposta, né? Que é a abordagem Shift Left Testing, que é você trazer as atividades de teste já para o início do teu desenvolvimento. Então, se tem alguém refinando um backlog e o QA está presente e ele levanta questões, isso já é uma forma de abordar o teste de forma cedo, né? Não abordar tardiamente, abordar cedo. Então, e trazer outras cerimônias que eu vou mostrar para vocês mais no final, que conseguem também facilitar e diminuir os riscos, né, de haverem bugs e inconsistências só no final da tua sprint, beleza? Segundo ponto, eu abaixava a cabeça em situações machistas e me sabotava. Eu achava que a forma melhor de lidar era deixando para lá. Então, a pessoa me falou uma coisa que me humilhou, né, teve uma atitude absurda comigo, deixa para lá, vou mudar de emprego, vou embora, ou então vou faltar o emprego, ou no caso da faculdade, né, eu deixava de dar aula, só ia fazer prova, tentava gabaritar a prova para eu nunca mais ter que ver o professor na minha vida. E era assim que eu fazia, e era como eu conseguia lidar, que é isso que é importante também. Era a forma que eu achava que funcionaria, que era mais segura ou mais fácil para mim. E só que chegou um momento que eu estava me calando tanto, que estava me fazendo mal. E eu comecei a não ficar mais calada. Às vezes é muito difícil você reagir na hora, no momento que acontece uma coisa assim, mas depois a gente pode conseguir reagir. E o reagir, às vezes, é muito difícil, é tão doloroso quanto o que acontece com a gente, sabe? Mas é por isso que hoje eu tenho o lema que eu ajo de acordo com o que é melhor para mim.
Eu olho, analiso todas as possibilidades e penso o que é melhor para mim fazer hoje. Eu amanhã vou admirar ou me envergonhar do que eu fizer agora. Às vezes eu paro para pensar nessas coisas e tem me ajudado a ter um guia, assim, de como, passar por essas coisas sem atrapalhar a minha carreira, sabe, sem me sabotar, que é o mais importante de tudo nessa circunstância. Outro ponto, eu passava a maior parte do tempo fazendo teste manual, então era o dia inteiro, gente, abrindo bug. Era uma coisa, assim, insuportável de verdade, porque a minha abordagem de teste estava toda errada, eu acreditava em premissas equivocadas sobre qualidade de software, né? Então, eu passava muito tempo fazendo teste manual, e hoje eu passo a maior parte do tempo resolvendo issues com o meu time. Então, como o meu backlog praticamente não tem bug, praticamente não tem, porque a estratégia de teste dá certo, está dando certo, eu tenho muito tempo livre, digamos assim, para fazer tudo que eu tenho vontade com relação à qualidade, tudo que o meu time planeja fazer a respeito de qualidade, e até mesmo resolver coisas, sei lá, alguma issue específica técnica. Eu estou lá, eu tenho essa disponibilidade, estou junto com o meu time, trazendo a mentalidade de qualidade, né, trazendo sempre questionamentos e posicionamentos que levantam riscos a respeito de qualidade. Então, a maior parte do meu tempo é, de fato, grudadinha com o meu time, trabalhando juntos, né? Então, a divisão de responsabilidades, né? O que há não carregar sozinho a responsabilidade de testes. Outro ponto. Tá não, tá não. Ah, Meu Deus, tá. agora estão me ouvindo? Me ouvem? Acho que eu desmutei o negócio errado. Vou repetir. Tainá, ouve pela terceira vez. Que o problema, exatamente, bug em produção, é isso aí. O problema é que tem algumas empresas que, como eles não entendem de fato o papel do QA, eles jogam responsabilidade pra gente da qualidade inteira do software. E não é assim que funciona, né? Eu tinha um gestor que ele falava que eu tinha que garantir a qualidade do código, que eu tinha que garantir a qualidade do desempenho, a qualidade de tudo, que não podia ter bug, que esse era o papel do QA e que, inclusive, que eu só poderia garantir essa qualidade se eu fizesse testes automatizados, porque para ele teste manual não garante qualidade. Então, assim, é legal você tocar nesse ponto, e eu acho que para as meninas daqui do Guieltest que ainda nem iniciaram na carreira, elas vão ouvir muito isso, que a responsabilidade é do QA. Mas a empresa, quando ela tem uma metodologia eficaz e coerente, ela entende que a responsabilidade da qualidade é do time. É o que ela está falando, que é como funciona a empresa que ela trabalha, que é a empresa dos sonhos, e realmente acho que é uma empresa maravilhosa. Hoje, a empresa que eu tô também tem isso, graças a Deus. Mas é complicado, né? Tipo, porque você é o QA, se a qualidade estiver ruim, a culpa é sua. Tipo, Justamente. funciona assim, né? Pode Sim. continuar, desculpa aí de cortar. Eu senti isso que você falou na minha primeira atuação como QA. Eu percebia que meio que ficava para mim operar esse milagre no time, sabe? Sim. E não faz o menor sentido uma pessoa carregar esse tanto de responsabilidade. Não tem como. E mesmo que ela desse conta, a probabilidade disso funcionar, de fato, é muito pequena, né? Então, e é muito difícil isso, quando você tem lideranças que têm essas crenças equivocadas a respeito da atuação do QA e de como o time deve lidar com o QA e vice-versa, isso também atrapalha, né? Você ter lideranças que acreditam nas mesmas coisas que você, nossa, assim, você não precisa ficar explicando as coisas, você só fala, introduzir tal técnica do time, o que você acha, liderança?
pô, acho massa, mas eu já abordei de tal forma, vamos tentar assim, assado, vamos priorizar no nosso roadmap, pronto. Você não precisa ter que dar uma aula de por que a qualidade é importante, né? Então, faça isso. Mas, assim, é muito raro você trabalhar num lugar onde você não precisa evangelizar o time nem as suas lideranças. É muito raro isso acontecer. Mas eu acho que vale a pena insistir em procurar um lugar que seja assim. Porque é um peso que sai das tuas costas e você ganha muito mais força e tempo para aprender várias técnicas de teste, né? Se você tem que passar muito tempo convencendo as pessoas, mudando absurdamente a cultura, quase que fazendo realmente um milagre, você vai ficar muito desgastado para fazer outras atividades de teste, né? E uma pessoa só fazer tudo isso, gente, não dá, não funciona, é bem desgastante mesmo. Vamos lá. Agora, eu vou mostrar para vocês quais as cerimônias, né, que fazem parte do meu dia a dia e que eu considero, né, que fazem com que a qualidade esteja sendo um assunto, um tópico no dia a dia como um todo. A primeira é que a gente tem uma reunião de refinamento a cada 2 semanas. Então, ao invés de fazer uma planning gigantesca, a gente tem essas sessões de refinamento para a gente sempre, uma sprint antes, tipo, a gente está na sprint 2, a gente já está planejando a sprint 3 e o time já tem consciência o que vai entrar no escopo da sprint 3. Então, a gente faz essa reunião de refinamento de 1 hora, a PO mostra para a gente, PM mostra para a gente, o BA, né, mostram quais são as histórias que vão fazer parte, e o time tenta tirar dúvidas para também ver quais são as lacunas que existem, riscos que existem nessas histórias que vão entrar, e débitos técnicos, bugs que a gente planeja corrigir. Depois a gente tem uma planning também, a gente faz um planning poker. Antes disso tudo, né, tem a retrospectiva, e a gente tem sempre que alguém vai pegar um card novo, né, uma issue, uma user story, o que for, nós fazemos uma reunião de kickoff, que é basicamente a dupla que vai fazer aquele card fala assim, olha, a gente vai pegar tal card, alguém tem o contexto desse card? Aí alguém do time fala, eu sei sobre o que é, posso te passar. Qualquer pessoa do time, não precisa ser só o BA ou só o PM, quem tem o contexto, quem sabe do que se trata um pouco mais aprofundadamente, um pouco mais detalhadamente sobre aquele card vai falar, né? E aí a dupla começa a desenvolver, e quando eles terminam, é feito uns pull requests, o time avalia, precisa de 2 pessoas para poder dar o approval desse pull request, e aí a dupla está apta para poder submeter esse card para uma sessão de desk check, que é uma das melhores invenções para um processo de desenvolvimento, coisa que eu adoro e que facilita muito a vida. Basicamente, é uma call de 15 minutos no máximo, às vezes até menos, para a dupla mostrar para mais 2 pessoas o que foi feito naquele card. Então, eles vão, explicam, rodam tudo bonitinho, roda teste, né? Eu também gosto de entrar para poder entender o que a gente fez naquele card, estar sempre por dentro do negócio, né? E do que a gente está desenvolvendo no nosso escopo. E essas pessoas entram e elas ficam todas a par de tudo que está acontecendo naquele card, e elas vão fazer perguntas, por exemplo, vamos tentar rodar num navegador diferente, vamos tentar simular uma internet mais lenta para ver o que acontece com essa página, se ela carrega direito, se ela não carrega. Então, essa sessão de desk check, ela é muito legal, porque ela é rápida, ela deixa o time todo a par, e é uma forma de fazer teste que é prática, né? Todo mundo vai estar testando ali junto, é bem legal. Oi. Não sei se cortou a Connie. Tá. Aí depois que a gente termina, faz o desk check, a gente move para a coluna de teste, alguém testa e o card fica pronto para poder ser passado, né, pro PO do cliente, né? A pessoa do cliente vai poder dar uma olhada e avaliar se atende, né? Validar se tá ok, se atendeu as expectativas dele ou dela. Então, depois disso feito, a gente finalmente move para a coluna de Doni.
Aí vocês me perguntam, onde estão os testes aqui nesses cards, né? Ou nessas cerimônias, nesse processo como um todo. Então, no desenvolvimento, o nosso desenvolvimento ele é guiado pela definição de pronto, né? Definition of done. Para cada etapa nossa, a gente tem uma definição de pronto daquela etapa. Então, se foi para uma reunião de desk, uma cerimônia de desk check, a gente tem uma definição de pronto para um card poder ir para um desk check. Qual a definição de pronto para um card poder ir para uma plane? Mesma coisa. Então, o time todo tem esses acordos dentro da cabeça, todo mundo sabe, e também a gente tem isso documentado. Então, qualquer pessoa nova que entrar no time tem um onboard rapidinho, consegue entender o que cada uma dessas etapas se propõe a entregar, né? Então, por exemplo, a gente tem um acordo que é todos os nossos issues, elas de desenvolvimento, que envolve desenvolvimento, elas precisam também vir com testes unitários, teste de integração. Atualmente a gente trouxe também teste de front usando o Cypress, e futuramente vamos fazer teste end-to-end com o Cypress também, né? Mas agora só no front. Mas, enfim, isso tudo são acordos que a gente faz para que essas issues, elas não saiam sem teste, ou que a gente deixe para ter um card de testes para fazer essas coisas, né? Então, é sempre um trabalho de formiguinha, pouco a pouco. Beleza? Então, acho que é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Pera, tem showcase. Tem tempo ainda, Tainara, pode ir. Tem tempo ainda. Não, mas eu não quero falar muito, porque muito slide cansa. Então, por último, a gente faz um showcase todo final de sprint. A gente apresenta para as clientes o que a gente fez durante aquela sprint, quantos pontos a gente entregou, a gente roda bonitinho para eles verem tudo que a gente fez e valorizar o nosso trabalho, né? É muito legal para o time ver tudo que a gente conseguiu fazer em 2 semanas e para as clientes verem tudo que a gente conseguiu fazer também. E isso faz com que o projeto fique sempre vivo, né? E interessante para as clientes verem que a gente está progredindo, novas estratégias que estão dando certo. E para o time se sentir dono do que está fazendo também, e sentir esse gostinho de, estamos avançando, que legal, estamos trabalhando muito, mas olha o resultado aí, né? Então, é uma cerimônia que é muito legal também, que a gente tem, beleza? E, em resumo, é isso, né? Queria trazer algumas diquinhas de coisas que eu já fiz e que deram certo para mim, mas é basicamente isso. E agora eu gostaria muito de ouvir vocês, ver se tem dúvida. A Mari já mandou no chat, já pode lançar as perguntas? Olha, ela mandou mensagem para mim e fala assim, tô preparando umas perguntas bem difíceis para você. Que sacana. Você consegue ver o chat, ô Tainara, já? Você consegue ver aí? Não, o chat? Eu tenho que, como é que fala? Deixa parar que eu vou lendo para você, então. Olha, a primeira pergunta é da Mari. Eu acho que realmente ela não estava brincando com você, que ela fez uma lista de perguntas. Preparou o psicológico? Sim, vamos lá. A Mari está perguntando como ser mais resiliente dentro de um time que tem a mentalidade mais tradicional. Eita. A pergunta primeiro você está disposto a estar nesse time de verdade? Você precisa ou você quer estar nesse time? Eu não gosto, né, nem desmotivando as pessoas a pedir demissão, não mesmo. Mas é muito importante a gente se perguntar se a gente está no lugar certo. Se a gente tem que fazer mudanças muito estruturais, gigantescas no lugar, às vezes não é o lugar pra gente, não ou vale a gente... pena. Ou às vezes você não vai ter nem ter resiliência, mas assim, tirar a força de onde nem existe, porque eu já falo isso porque eu já trabalhei para o governo, por exemplo, e é quase inegociável certas coisas, assim, você faz de tudo para mudar a mentalidade, mas as pessoas não estão dispostas, elas trabalham há muito tempo da mesma maneira, e elas consideram que está dando certo, e para você convencer uma pessoa a mudar a mentalidade dela assim, são várias técnicas que você tem que aprender de convencimento, sabe? E mudar uma estrutura de uma empresa é um trabalho muito grande, e se você não for fazer sozinha, se tiver outras pessoas junto com você, vale a pena, sabe? Vale a pena tentar. Eu tive uma experiência
em que eu e outro colega de trabalho, a gente fez um grupo focal da Secretaria de Educação para poder planejar como tornar a metodologia da Secretaria menos tradicional, trazer abordagens, algumas cerimônias ágeis, diminuir um pouco a quantidade de artefatos e colocar artefatos mais estratégicos. E aí a gente trabalhou 6 meses nisso, criou um planejamento lindo, maravilhoso, de como poderia ser esse processo. No dia que a gente apresentou, começou uma pessoa a levantar a mão e falar, não, isso não vai dar certo. E aí as pessoas que estavam achando que ia dar, estavam apoiando a gente, começaram, essa pessoa tem razão. Realmente, acho que não vai dar certo. E começou, de uma certa forma, assim, a contaminar as outras pessoas. Mas a grande verdade é que, quando a gente pensou nesse processo, a gente ouviu um grupo de 5 pessoas. A secretaria tinha umas 50. Então, as pessoas não se sentem ouvidas quando a gente vai mexer no processo, né? Se a gente só chega e apresenta, a chance delas não gostarem é muito grande, porque elas vão se sentir traídas. Quem é você para falar que eu não estou trabalhando do jeito certo, né? E as pessoas, elas têm que ser ouvidas, sim. Então, muitas dão um jeito de ouvir todo mundo, de fazer as pessoas participarem e realmente fazer funcionar esses processos, mas só vale a pena insistir se você vê que tem essa abertura, né, a trazer esse tipo de melhoria. Acho que é isso. Ô Mari, diz aí se ela respondeu tudo que você queria, se não pergunta outra coisa. Tem mais outras perguntas. A Amora está perguntando como que você entrou na TOGUT? TOTWORKS. Pode falar com W também, TOTWORKS. Não, ela escreveu, acho que ela errou na empresa. Eu também não saberia falar, mas tudo bem, na empresa que você está. Se foi currículo, se foi indicação, como você se vê daqui a um tempo dentro dessa empresa e qual foi o seu maior desafio lá? Eu acho que a empresa, você trabalhou em algumas empresas antes, que sem ser a TOTS? Sim, trabalhei em outras. Não é essa? TOGUT? Foi, eu trabalhei nas RP, trabalhei na Dev Squad, Secretaria de Educação. Não sei qual que é essa empresa que ela está falando, mas... Eu acho que é a TOTWORKS mesmo, é a que eu estou hoje. Tá, qual foi a primeira pergunta? Se foi por indicação, né? Se foi currículo, se foi currículo, indicação, como que você se vê dentro dessa empresa, né? E qual que foi o seu maior desafio até o momento? Eu acredito que é a que você está. Indicação. É uma empresa em que você pode indicar, mas todo mundo vai passar pelo mesmo processo seletivo, né? Não tem nenhuma diferença, assim, são muitas entrevistas, é um processo seletivo longo e que às vezes você fica desesperado porque a gente quer resposta logo, né? Gera um pouco de aflição, assim, um processo longo e com tantas etapas e avaliando tantas coisas sobre você, sobre a sua carreira e tal, mas é bem interessante. Eu acho que quando a gente passa por processo seletivo de qual empresa for, é importante a gente não só, beleza, a gente visa entrar naquele emprego, mas só um processo seletivo, ele já mostra para você lacunas nas suas habilidades como QA. Você vai perceber que tais coisas você não sabe fazer ainda, ou em outras você vai perceber que você é forte, que você é boa. Então, é bem interessante você aproveitar esses momentos, né, de processo seletivo para aprender e para se observar também. Então, eu fiz muito isso. Quando eu estava fazendo o processo da TOTWORKS, eu passei por vários outros também, e eu fazia muita pergunta, que é algo que eu acho que é essencial se você vai passar por um processo seletivo, é você saber onde você está pisando, né? Saber se essa empresa tem a ver com você. Então, eu sempre fazia muitas perguntas, e com relação aos desafios que eu tenho hoje, é programação, né? Eu sempre tive até medo de falar que meu desafio é programação, porque parece como é que fala, sei lá, um crime assumir isso. Todo mundo fingindo que, nossa, programar é tão legal, tão fácil, né? Mas para algumas pessoas não é, e para algumas pessoas é um desafio ainda maior. Então, esse é o meu maior desafio. E é o que todos os dias eu luto para vencer isso, e tenho conseguido, graças ao apoio do meu time e das lideranças, assim. Então, eu tô sempre, quando eu vejo que eu tô começando a fugir da programação de alguma forma, eu já acendo uma luzinha de, opa, eu sei que eu não vou ser uma boa QA se eu não dominar algumas técnicas, se eu não tiver uma lógica de programação avançada, eu vou limitar minha atuação profundamente. Então,
É dessa forma que eu encaro esses desafios e eu conto para as pessoas que é um desafio para mim. Quando a pessoa está pareando comigo, eu falo, olha, eu não sei muito sobre React, mas eu conto contigo e eu vou fazer algumas perguntas de vez em quando para poder me inteirar melhor. E se você tiver alguma dica de um vídeo que eu posso assistir, um curso, pode falar para mim que vai me ajudar bastante. Então, eu tento deixar as pessoas a par, né, dessa dificuldade, e é o que tem, assim, me ajudado muito. Não fingir que, eu vou fingir que eu tô ótima nessa questão. Não tô, mas eu tô disposta a melhorar. Então, é basicamente isso. Uma frase, Thay, que eu gosto muito de falar, inclusive, é para normatizar o eu não sei, mas eu posso saber se você me explicar, se você me orientar. Né? Eu brinco muito falando isso com as meninas no Guia ao Teste. Você não sabe, tá tudo bem. Ninguém nasceu sabendo, todo mundo estudou. É normatizar, olha, eu entendo, eu tenho conhecimento dessa ferramenta, não tive o prazer de trabalhar com ela ainda, mas eu acredito que se tiver alguém para me orientar, me der uma direção ali, eu consigo dar sequência, porque se você entende lógica de programação, que é o princípio básico para ser um programador ou um automatizador de teste, se você é muito bom em lógica de programação, a ferramenta ou a linguagem é de menos. Funciona de uma forma mais natural quando você entende linguagem de programação. Pelo menos comigo foi assim, óbvio. Tem gente que talvez não... A gente também às vezes tira por gente. Não sei que com alguma pessoa seja diferente, mas para mim é basicamente assim que funciona. Eu consigo dar uma sequência se eu tiver uma orientação de alguém. Para mim é o suficiente. Sim, para mim também, nossa, ajuda bastante. Tem mais perguntas aqui. Eu não sei quem é, Thay, mas eu acho que é algum convidado seu. O nick é SoicaMD2. Se a pessoa quiser falar o nome aí para eu passar para a Tainara, eu não sei quem é, mas é um convidado seu. Tainara, qual daqueles pontos, né, você considera o mais importante para a sua nova fase de carreira em que você já se sente mais madura? Dos pontos que você falou. De desafio, será? Acho que antes, porque eu não tinha falado a pergunta de desafio quando essa pessoa mandou essa pergunta. Acho que foram os pontos principais que você falou sobre a sua carreira, né? Os pontos principais da sua carreira. Que aí, quais pontos você considera mais importantes para a sua nova fase? Que agora você já se sente mais madura. Eu não sei sobre qual slide era. Se quiser falar. Eu não sei. Pessoa Soica, eu não sei o seu nome, pelo nick, se quiser falar um pouquinho, de novo, de qual slide que acho que fica mais fácil. A Juliana está perguntando quanto tempo você estuda por dia. Isso é bom, eu devia ter falado sobre isso. Quando eu falo assim, eu estudo todo dia, não quer dizer que eu fico estudando 4 horas todo dia. Pelo contrário, a ideia é de estudar um pouquinho todo dia, né? Quando eu estudava antigamente, era assim, fico 6 meses sem estudar, mas quando eu sento para estudar é um mês inteiro fazendo um curso intensivão cabuloso e é isso. Né? E isso é péssimo, porque é bom a gente estar sempre aprendendo. Então, se você segue a Esther, você segue a Mari, você me segue o Júlio, segue várias pessoas legais e você lê um post dessas pessoas, pode ser que você já aprenda alguma coisa nova lendo só um post de Instagram, por exemplo, um vídeo, procura alguém que gere conteúdo que você se identifique, sabe? Ou alguma revista no Medium, algum lugar onde você gosta de consumir conteúdo e que seja um pouco prazeroso, né? E não uma coisa cansativa, que você vai parar para estudar e vai ficar pensando, nossa, que chato, estou estudando. Tem que ser uma coisa que você sinta que está aprendendo, mas que você está mais, tipo assim, tô matando uma curiosidade lendo isso daqui, sabe? Então, eu assim, sem botar uma meta de vou estudar 2 horas por dia, 1 hora por dia, não. Tira uma coisinha para você ler por dia. E de vez em quando faz um curso e tenta terminar ele, que é importante também, começar e terminar, né? E no teu tempo. É muito mais importante você conseguir aprender as coisas e amadurecer nas ideias do que você fazer um curso rapidão e nem raciocinar sobre o que você está aprendendo, né? Então, tem pessoas que fazem cursos e rapidinho elas terminam, mas não assimilam tanto assim, porque elas só querem terminar rápido. Então, é bom você criar uma estratégia que funcione para você, de estudos, mas que não te canse tanto. Você já trabalha 8 horas por dia, é bastante tempo. E todo mundo tem muitas coisas para fazer além de trabalhar, né? Então, quando você tirar para estudar, que seja prazeroso.
e que seja, e que você saiba descansar também, né? É bem importante falar isso também. Não só estudar, ter esse tempinho aí para curtir a vida. Ó, o nick que eu falei que eu não sabia quem era, o Soi, que é MD2, sei lá, é o Marlon. Oh, O Marlon. Segundo tá aqui. Falou que ele falou que é seu vizinho. Sim, meu vizinho, mora no mesmo bairro. Legal. Tá. Ô, Marlon, explica pra Tainara qual a sua pergunta, de qual relacionada a qual slide que era, tá? Pra ela responder pra você. Eu não entendi muito bem qual. É porque eu falei muita coisa sobre várias coisas, tipo, atitudes que eu tive na carreira, e eu tô um pouco perdida sobre qual das partes. Tá, a Mari pediu para você falar, se você pode falar um pouquinho mais sobre Desk Check. Eu também não sabia, porque eu também não conheço. Quando eu descobri que isso existia, eu falei, cara, por que eu não fazia isso nos meus times antes? Teria resolvido todos os nossos problemas. Então, quando a gente faz o nosso refinamento, o nosso planning, a gente sai pensando, pô, tá, sei o que a galera tá fazendo na sprint. Só que quando o seu colega vai no desk check e te apresenta o que de fato foi feito, ou a cabeça explode e você fica, caramba, agora eu entendi de verdade. Então era isso. Então era isso. E, nossa, meu colega, olha o que ele fez. Ele resolveu esse problema usando tais e tais ferramentas, desenvolvendo tal e tal raciocínio. Quando você aprende o raciocínio que as outras pessoas teve, você também está aprendendo algo gigantesco, né? Pô, como que essa pessoa resolveu esse desafio aqui? Eu não teria pensado no que a fulana pensou, agora que eu já sei como ela pensou, então eu aprendi também. Quando eu tiver um card parecido, eu vou pensar nessas coisas. Então você aprende muito, você testa junto com o teu time ali em 15 minutos, e você encontra lacunas, são várias pessoas, então são vários perfis de pessoas diferentes olhando para um mesmo ponto daquele produto, daquele escopo, sabe? Então, é uma cerimônia muito legal e que tem gente, é chato ficar tendo um monte de reunião, de fato, ninguém gosta. Mas como é uma coisa mais orgânica, mais natural, assim, alguém manda uma mensagem lá no Slack, na ferramenta que você usar para se comunicar com o time, e fala assim, gente, ó, terminamos um card, vamos para um desk check, quem tiver disponível ou afim, entra. E tendo que ser 2 pessoas, no mínimo, né, além das pessoas que desenvolveram, para ter esse olhar um pouco mais abrangente. Então, é uma cerimônia que tem como você tirar muito proveito dela. Legal. O Marlon falou aqui que era sobre os slides, né, sobre os desafios vencidos. Tá. Né, e o que você considera o mais importante para essa nova fase, né, de carreira que você está, onde você se encontra, que você é uma QA muito mais madura, entendeu? Tentando, né? Sim, para. O que eu aprendi de mais importante foi a não esconder os meus desafios. Todas as pessoas, quase todas, né, do meu time sabem o que eu estou procurando, e elas trabalham, e eu trabalho também, para que todos nós alcancemos nossos objetivos individuais. Então, as minhas lideranças, por exemplo, eu tento deixar o mais claro possível para elas coisas que eu estou buscando e que me dão alegria no meu dia a dia também. E aí, quando elas vão designar, digamos assim, tarefas ou sugerir tarefas para cada pessoa do time, elas já lembram assim, pô, a Tainara está querendo ficar mais próxima dos devs, e ela quer trabalhar muito com end-to-end, teste. Então, vamos botar um card disso. E, assim, isso tem sido, assim, um desafio vencido para mim, que me dado a encarar de frente, sem ficar enrolando, buscando desculpas para não correr atrás, sabe? Então, ter esse apoio das pessoas e não ter medo de pedir ajuda e pedir para que elas conduzam uma sprint, né, dê sugestões de cards que possam ter a ver, né, colaborar com meus objetivos. Beleza. A Mari falou que sobre o desk check, a dupla do card apresenta para o time todo? Apresenta para quem tiver a fim de entrar. É basicamente isso. Não tem, assim, uma pessoa específica. Ninguém é obrigado. Ainda mais se for um time grande, é melhor ainda, porque vai rotacionando mais. Eu como QA, eu tento entrar sempre, mas se eu estiver muito enrolada no card, eu não entro. E eu confio no meu time. Eu não preciso que passe por mim todas as issues antes delas irem para a Doni. Confio que o meu time, eles têm
grandes noções e conhecimentos, habilidades a respeito de qualidade. Então, eu não preciso ficar lá vigiando, que o QA que vigia, né? Então, não precisa ser o time todo que entra, mas tem alguns carros que eles são tão importantes, a gente teve um exemplo essa semana, que o time todo entrou, e foi importante para o time todo, foi um achievement, uma realização para o time como um todo, então a gente entrou, todo mundo estava curioso para saber o que foi feito. E aí é algo assim, realmente, de se sentindo, né? Quem quiser entrar, entra. É isso. Legal. Bom, por enquanto acabou aqui as perguntas. Ah, não, tem mais. Mari, só para deixar claro, Tainara, você é um exemplo para mim de profissional e pessoa. Sempre preocupados com as consequências das nossas atitudes, e eu me inspiro muito em você. Muito linda. Obrigada. O Matheus está perguntando se a live fica gravada. Sim, fica gravada aí na Twitch, tá? Pode ver quantas vezes você quiser e compartilhar também. Eu gravo também aqui depois o vídeo, passo para as meninas, se elas quiserem compartilhar depois nas redes, em qualquer outra rede social, sem estar vinculada direto ao nosso canal, né? Ela pode compartilhar. Tá, e você quer acrescentar mais alguma coisa? Não tem nem mais perguntas aqui no chat, tá? Então, se você quiser dar o seu feedback final e tudo. Meninas, se quiserem fazer mais alguma pergunta, essa é a hora, porque tá no final. Sim. Eu gosto muito de falar sobre início de carreira e sobre planejar o futuro, né? E o que eu queria falar, assim, principalmente para as meninas que estiverem iniciando a carreira, é que elas estão escolhendo uma área maravilhosa, que tem várias possibilidades, é um papel que é muito dinâmico do QA. Não tem uma rotina chata, ou não deveria ter uma rotina chata, é algo muito gostoso de viver, sabe? E eu queria dizer assim, pensem nos seus pontos fortes, né? Pensem nas habilidades que vocês já têm e sempre valorizem, né? A gente às vezes tem tendência de se diminuir. Às vezes a gente já tem várias habilidades, mas a gente acha que não deve ressaltar. E durante um processo seletivo, por exemplo, pô, se valoriza, sabe? Põe mesmo suas habilidades. Eu tenho certeza que você tem várias. E procura trabalhar em lugares que tenham a ver com as coisas que você acredita, né? E não existe um lugar que é perfeito, que nunca vai acontecer coisas chatas, mas procurem sempre esse alinhamento. Não vai para o primeiro emprego que aparece, sabe? Porque às vezes é o pior emprego que você poderia ter. Então vai para um que, cara, às vezes é melhor você passar um pouco mais de tempo procurando uma empresa legal do que você ir logo na primeira, mas paga bem, vou logo para essa. Às vezes tem que pagar até mais e tem mais a ver com você ainda. Então, não tenha medo de ir nas pessoas e perguntar a pessoas que trabalham nessas empresas, pergunta como é que é trabalhar lá, você gosta? Tem como crescer essa empresa? Tem plano de carreira? Nossa, essa palavra é muito importante. Plano de carreira. Então, procura essas coisas, sabe? E não aceita qualquer canto, não. Eu tenho certeza que todo mundo merece um lugar legal para trabalhar. A gente passa muitas horas do nosso dia com esses compromissos. Então, que seja num lugar que te valorize, um lugar que queira o seu crescimento, né? Então, é essa mensagem que eu queria deixar. E eu queria dizer que pode falar comigo nas redes sociais sobre qualquer assunto, porque eu gosto muito de trocar ideia, principalmente no Insta, eu tô mais lá. E é isso. Estou muito feliz por esse momento aqui, por esse encontro com vocês. Tem uma piada, na verdade, tem duas piadas no chat para você, Thay. O Indial, eu não sei quem é, mas é seu conhecido e é conhecido também do Marlon, pelo que parece. Ele falou que você não merece palmas, você merece um Tocantins todo. Oh, meu Deus. Pela live, tá? A Juliana também está agradecendo e falou que foi perfeita. O Marlon também falou parabéns, né, pela apresentação. E o Marlon tá sacaneando o Indião e falou que ficou aqueabado com a piada. Ai, Jesus. Eu amo essa comunidade do EI, é muito bom. É isso, cara. Eu só tenho a agradecer. Eu já falei isso tanto para a Esté quanto para a Mari. Não sei se eu já tinha falado para você.
mas eu tenho um carinho especial por vocês, porque eu vejo o compartilhamento de conteúdo que vocês fazem, que é completamente diferente do que eu quero fazer. E eu fico feliz de ver meninas tão talentosas, tão carismáticas e, tipo, tão dispostas a ajudar, porque a Esté estava conversando comigo outro dia que a gente não tem obrigação de estar fazendo isso, a gente não está ganhando nada fazendo isso. A gente está ganhando, porque a satisfação de passar o conhecimento é algo que não tem preço, né? Não adianta. Às vezes o ganho é isso. É você ver alguém conseguindo passar numa vaga, por exemplo, a gente no Galtest, a gente ajuda a se preparar para uma entrevista, a gente ajuda com alguns desafios técnicos que às vezes não fazem nem muito sentido, que o pessoal passa para júnior, enfim. E ver as meninas evoluindo, a Rose mesmo, a Rosana é a minha pupila, que todo mundo brinca, tá na segunda empresa agora, como que é a Júnior, como analista de teste júnior. Então, assim, é uma satisfação muito grande a gente ver que o conhecimento que a gente está compartilhando está ajudando alguém, tá fazendo a diferença na vida de alguém. Eu acho que é isso, que esse é o objetivo do Galtest. Eu fico feliz de ter vocês dando apoio pra gente, e vocês participam do nosso grupo do WhatsApp, inclusive. Fico feliz. E eu sei que vocês estão programando alguma coisa aí, que eu tô só de olho em vocês. Dona Tainara, Dona Esté e Dona Mari. Eu tô observando vocês. Então, eu espero que seja lá o que vocês estejam planejando. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. E pode contar com a gente, não só comigo, como todo mundo, todas as meninas do Galtest, para o que vocês precisarem, viu? Eu agradeço, Connie. Foi muito bom e realmente o que você falou é verdade. Assim, o pagamento, né, é a satisfação de ver as pessoas às vezes falando, pô, não tinha pensado em tal coisa que você tinha escrito e agora que eu li, achei legal, tô aplicando no meu trabalho, tá dando resultado. Ouvir isso, assim, me motiva a escrever 10 posts depois, sabe? É muito gostoso de ouvir. É uma influenciazinha pequenininha que a gente faz, mas que quando a gente tem algum feedback, enche o coração, assim, é uma sensação muito boa, maravilhoso. Então, é uma coisa que eu quero fazer, assim, por muitos e muitos anos, eu tenho gostado bastante. E ter a abertura também, né, do Girl Session tem sido bem legal e tem me aproximado mais, assim, das meninas também. É legal, porque no WhatsApp ali, né, elas mandam várias dúvidas e a gente já responde correndo ali. Bom, foi um prazer, tá? De verdade. Espero tê-la aqui em outras lives, em outras vezes. Quando quiser aparecer também, só dá um alô. Não pode deixar. Coisa nova, queira compartilhar, enfim. A gente está de portas escancaradas para você, para a Esté, para a Mari, para todas vocês e até para meninas que não fazem conteúdo também. Eu estou abrindo as portas das lives, até para elas pegarem experiência também em falar, conversar, porque isso também é muito bom, né? Então, só tenho a agradecer pela live de hoje. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Cara, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente, obrigada. A live fica aí, sigam a Tainara em todas as redes sociais dela, ela tá aí. Eu vou deixar depois esse print dos links, né, da Tainara disponível, tanto nos slides quanto nas lives e lá no nosso Instagram, tá, meninas? Então, é isso. Um beijo, muito obrigada, de verdade, pela live, pela companhia e por compartilhar o seu conteúdo, o seu conhecimento com a gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite.